Olá, povo de Deus, 34º domingo do tempo comum, o último. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, 21 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 7, de 13 a 14, Apocalipse 1, de 5 a 8 e João 18, 33b a 37. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória, realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é o poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Daniel é um livro que está em meio aos livros proféticos, mas trata-se de um profeta bem diferente, pois não transmite oráculos e sim se serve de visões. Hoje há um relato da aparição das nuvens, um filho de homem, de origem, portanto, transcendente. Ele vem de Deus, pertence ao mundo de Deus. Recebe de Deus um reino com as dimensões do universo. Todos os povos e nações o serviram. E um poder que não é limitado pelo tempo nem pela finitude que caracteriza os reinos humanos. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Com o anúncio do aparecimento sobre as nuvens desse filho de homem, o autor do livro de Daniel anuncia aos crentes perseguidos por Antíoco IV Epífanes a chegada de um tempo em que Deus vai intervir no mundo, a fim de eliminar a crueza, a voracidade, a ferocidade, a violência que oprimem o povo. Em contrapartida, Deus vai devolver à história a sua dimensão de humanidade, possibilitando que o povo seja livre e viva na paz e na tranquilidade. Para a teologia judaica, esse filho de homem que há de chegar para instaurar o reino de Deus sobre a terra será o Messias, o ungido de Deus. A sua intervenção irá pôr fim à perseguição dos justos e possibilitar a vitória dos santos sobre as forças da opressão e da morte. É esta esperança que anima os corações dos crentes na época imediatamente anterior à chegada de Jesus. Apocalipse 1, de 5 a 8. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que vem, o Todo-Poderoso. Apocalipse significa manifestação de algo que está oculto. O nosso livro do Apocalipse, do qual é tirado o trecho de hoje, é um livro que se apresenta como uma revelação sobre as coisas que brevemente devem acontecer, e que um tal João, exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha do mar Egeu, por causa da sua fé, tem por missão comunicar aos seus irmãos na fé. O contexto é o da fase final do reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 95. As comunidades cristãs da Ásia Menor vivem numa grave crise interna resultante das heresias, da falta de entusiasmo, da fraqueza, da indiferença, do medo de dar testemunho da própria fé. Por outro lado, há também uma crise que resulta de causas externas, sobretudo da violenta perseguição que o imperador ordenou contra os cristãos. Muitos seguidores de Jesus eram condenados
e assassinados, e outros, cheios de medo, abandonavam o evangelho e passavam para o lado do império. Na comunidade dizia-se: Jesus é o Senhor, mas lá fora quem mandava mesmo como Senhor Todo-Poderoso era o imperador de Roma. É nesse contexto de crise, de perseguição, de medo, de martírio, que vai ser escrito o Apocalipse. O objetivo do autor é levar os crentes a revitalizarem o seu compromisso com Jesus e a não perderem a esperança. Nesse sentido, o autor do livro começa por fazer um convite à conversão. Passa depois a apresentar uma leitura profética da história humana que dá conta da vitória final de Deus e dos seus fiéis sobre a força do mal. Esses conteúdos são apresentados com o recurso sistemático dos símbolos, como é típico da literatura apocalíptica, o que torna este livro estranho e difícil, mas ao mesmo tempo belo e interpelante. Nosso texto de hoje apresenta-nos alguns dos primeiros versículos do livro do Apocalipse. Trata-se de uma espécie de introdução litúrgica, onde se apresenta o diálogo litúrgico entre um leitor e uma comunidade cristã, reunida para escutar uma proclamação. E neste diálogo a comunidade é convidada a aceitar Cristo como centro da história humana, a razão de ser da comunidade, a coordenada fundamental à volta da qual se estrutura e organiza toda a vida cristã. João 18, 33b a 37. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Para celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, temos hoje um texto que nos apresenta uma cena do processo de Jesus diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Para trás havia já ficado frente a frente de Jesus com os líderes judaicos, sobretudo Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Anás, apesar de ter deixado o cargo de sumo sacerdote, continuava a ser um personagem muito influente. E foi ele, provavelmente, quem liderou o processo contra Jesus. Pôncio Pilatos, o interlocutor romano de Jesus, governou a Judéia e a Samaria entre os anos 26 e 36. As informações que temos dele é que se trata de um governante duro e violento, obstinado e áspero, culpado de ordenar execuções de opositores sem um processo legal. Curiosamente, o autor do quarto evangelho descreve Pôncio Pilatos como um homem fraco, indeciso, volúvel, uma espécie de marionete habilmente manobrado pelos líderes judaicos. Esta apresentação, que contradiz os dados deixados pelos historiadores da época, não deve ter grandes bases históricas. Deve ser apenas uma tentativa de livrar os romanos de qualquer culpa no processo de Jesus. Na época em que o autor do quarto evangelho escreve, por volta do ano 100, não era conveniente para os cristãos acusar Roma, afirmando a sua responsabilidade no processo que levou Jesus à morte. Assim, os escritores cristãos da época preferiram amenizar o papel do poder imperial e, por outro lado, fazer recair sobre as autoridades judaicas
toda a culpa pela condenação de Jesus. Inocentar o império no processo de morte de Jesus é desconhecer a realidade política da época. As autoridades judaicas lideraram o processo contra Jesus, mas contaram plenamente com a conivência do Império Romano. As autoridades judaicas não conseguiram ver em Jesus o Filho do Homem anunciado por Daniel, mas sim alguém que poderia ameaçar o seu poder. Para Pilatos, Jesus deixa claro que não está interessado em poder, pois seu reino não é deste mundo. De nada adiantou, pois Pilatos, acossado pelas autoridades judaicas, acaba cedendo e dando continuidade ao processo de morte que levará Jesus até a cruz. Para nós, o reinado de Jesus é uma esperança, é uma utopia de que um dia possamos viver na verdadeira paz como fruto da justiça. Por enquanto, o reinado de Jesus sofre violência e se apresenta a nós como um sinal de esperança. Celebramos hoje também o dia do leigo e da leiga, o dia do laicato. Que a igreja se abra cada vez mais para uma participação adulta e consciente de leigos e leigas, não só nos momentos de consulta, mas também nos momentos deliberativos. Um beijo no seu coração.